Romanos capítulo 10 diz, no capítulo 10 diz, os judeus rejeitaram a justiça de quem? Quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus veio ao mundo para tanto nos resgatar, mas ensinar como nós devemos caminhar, como nós honramos a Deus. Jesus veio instruir os nossos passos. Por isso pessoas dizem: eu sou cristão, porque sigo os passos de Cristo. Mas se você rejeita o ensinamento de Jesus, você está rejeitando a quem? A Deus. Não rejeita. Jesus, quando entra em Israel, o judeu rejeitava quem? Jesus, a justiça. O que é justiça? O que é dado por direito. Não porque temos direito, é porque Deus se compadeceu e nos deu um direito ao qual não temos direito, mas Jesus nos concedeu gratuitamente. Por meio do sacrifício, Ele nos concedeu a nós a termos liberdade, a ter inocência, não ser inocente. Nós somos inocentes daquilo que nós não procuramos nos inocentar. Nós fomos inocentados através da justiça, através do sacrifício de Jesus. No versículo 1 diz: irmãos, a boa vontade do meu coração, Paulo dizendo, e a boa vontade do meu coração também, é que a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam o quê? Salvos. Nós estamos passando por uma luta tão grande espiritual, que eu tenho suplicado a Deus, eu tenho implorado a Deus, para que você seja o quê? Salvo. E nós estamos passando por este momento crítico, momento de batalha espiritual. Você não está vendo a batalha, mas está tendo essa batalha espiritual. E a minha súplica, como diz Paulo, é para que Deus traga o seu favor. E o favor de Deus é Jesus se manifestando em nós. Se Jesus não se manifestar em nós, nós não temos o favor de quem? De Deus. A graça de Deus que nos favorece, e justiça de Deus se chama um só: Jesus Cristo. Para isso você tem que reconhecer e receber. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, ele admirava, via aquele povo que eles tinham seu cuidado com a religião, mas o cuidado que eles tinham não era de acordo com a justiça de Deus. Não adianta nós termos zelo também de cuidar aquilo que não é base bíblica, base para nós nos edificar nossa vida. Não adianta você formar a tua casa naquilo que você acha que é alicerce. Você tem que botar no próprio alicerce, que é a palavra de Deus. Mas Paulo diz: eu tenho testemunha que este povo que rejeitou a Deus, eles têm cuidado das coisas de Deus. Mas de que forma? Versículo 2: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o quê? Com entendimento. Não com entendimento. Não adianta você zelar as coisas de Deus, ter cuidado com as coisas de Deus, sem o quê? Entendimento. Você tem que entender que não existe outra base, não existe outra forma, não existe outra maneira para chegar até Deus, se não é pela justiça, se não é por aquele que Deus enviou. Quem Deus enviou no mundo para nós ter acesso a Deus? Quem Ele enviou? Jesus.
cuidado de procurar a vontade de Deus. O povo tinha cuidado com as coisas de Deus, mas sem entendimento. Muitas vezes a gente acha que nós estamos numa base, mas não é base. Muitas vezes você acha que está edificando a tua vida, a tua família, mas edificando uma base religiosa que não é Cristo. Então, não adianta você ter um cuidado tão especial com a religião, se você poderia ter um cuidado especial pela palavra de Deus que foi enviado através do verbo de Deus. Então, Paulo diz, eu tenho testemunho, eu testifico que eles têm esse cuidado, mas não com entendimento. Você tem que buscar Deus com entendimento. Você tem que julgar a parte espiritual para ver se é de Deus ou não é de Deus. Se aquilo que estão colocando como base, se é a base de Cristo ou é uma base morta, uma base que não edifica. Se a base de Deus é os deuses estranhos do mundo, ao qual está acostumado nós ouvir as pregações. Mas quem busca entendimento, ele busca se edificar naquilo que vem de Deus. No que vem de Deus. Versículo 4. É isso? No versículo 3. Porquanto desconhecendo o quê? Por que eles não tinham base? Por que eles não tinham a base firmada nas coisas de Deus? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitando a que vem de quem? De Deus. De quem Paulo estava falando aqui? Dos religiosos. Eles faziam a sua própria base, eles faziam a sua própria ação ritual e diziam que Deus estava no negócio, mas rejeitava aquilo que vinha de quem? De Deus. Não adianta você tentar agradar a Deus da tua forma. O único que agradou a Deus no mundo foi Jesus. O único que fez as obras consumadas para perdoar a humanidade foi Jesus. O Filho eleito por Deus para salvar o mundo foi Jesus. Então, para agradar a Deus, eu tenho que me achegar a quem? A Jesus. Então a minha base, tanto para me afirmar neste mundo, como para edificar, para me crescer espiritual, a base é Cristo, a pedra angular é Cristo, a força é Cristo. Eu não posso rejeitar o que veio de Deus. Todo mundo ora o Pai Nosso e diga: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Vem quem? Jesus. E seja feito conforme Jesus falar. Mas as pessoas não estão fazendo conforme veio. Ele veio e a humanidade rejeitou. E fizeram a sua própria base, estabeleceram a sua própria religião. Por isso que diz aqui no 3, desconhecendo a justiça de Deus, desconheceram o Filho, desconheceram o enviado de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Nós fizemos uma religião e Deus tem que habitar. Nós fizemos a nossa base e Deus tem que habitar. Nós oramos e jejuamos de qualquer maneira e Deus tem que habitar. Não. Nós temos que procurar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é aquilo que Ele enviou. É a sua justiça firmada na terra. Jesus é a justiça. E quem tem fome e sede dessa justiça que é Jesus, será farto nessa terra, na glória de Deus. Será farto. Você quer tanto fartura, você quer tanto justiça, mas rejeita ela. Por quê? Mas estabelece a sua própria, por quê? E acha que a tua própria Deus tem que se agradar. Deus se agrada daquele que Ele enviou. E se nós fizermos a vontade daquele que enviou,
nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus está presente através da sua palavra. Muitas pessoas que eu falei essa semana, eles querem revelar Deus. Revelar Deus. Hoje todo mundo quer revelar Deus, mas não é dessa forma. Não se revela Deus. É a palavra de Deus que se revela a Deus. A palavra que se revela a Deus. Deus trouxe a palavra para o mundo conhecer a Deus. Deus trouxe o verbo Jesus Cristo para o mundo conhecer a Deus. Deus é revelado pela palavra. Quando você está na palavra, você tem o Deus da revelação da palavra. Glória a Deus. Quando você está na palavra. Por isso que diz assim no 4. Porque o fim da lei é quem? Nós estávamos baseados na lei, ao qual nós se sentimos mortos, se sentimos condenados. A lei fazia nós se sentir pecaminosos. Mas Jesus, ele diz, o fim da lei, o que ele realiza, ele concretiza, ele é o fim da lei, porque ele é o próprio sacrifício que ali existia. Então o fim da lei, o fim do sofrimento, o fim da morte é Cristo, porque ele venceu por nós e por todos para a glória de Deus. Então o fim do sofrimento é Cristo. O fim do abatimento é Cristo. Por isso que você pode dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Quando você olha para a cruz, diga ali a vitória que venceu a morte, tragou a morte para a glória de Deus. O fim do pecado é Cristo. O fim do sofrimento é Cristo. O fim de todo abatimento é Cristo. O fim da morte é Cristo. Porque Cristo venceu. E nós com ele vencemos para a glória dele. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem que haver o quê? Crer. Somente crer. Creia. Ninguém da tua base? Não. Em Cristo que Deus Pai enviou. Amém. Em Cristo, você sobressai em Cristo, você tem vida em Cristo, você tem força em Cristo, você tem salvação em Cristo, você tem liberdade em Cristo. Sem Cristo, sem vida. Sem Cristo nada poderia fazer. Então creia na justiça, creia naquilo que Deus enviou. Não busca formar um ritual, não busca agradar homens e não agradar a Deus, não busca fazer a vontade do mundo e não fazer a vontade do Deus Pai que enviou ao mundo. Quando nós estamos em Cristo, já não somos mais do mundo, mas já somos de Deus e nós já somos celestial, somos da glória de Deus. Glória a Deus. Somos a glória de Deus. E aqui no versículo 16, o título diz: Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Muitos rejeitaram, mas não pode, mesmo rejeitando, não pode alegar que não tiveram oportunidade. Todos nós temos oportunidade de conhecer a Deus. Você tem oportunidade de ver Deus face a face. É só querer, é só crer, é só desejar. Mas desejo que vem de Deus, não que vem do mundo. Deus não é religioso. Ele enviou o Filho para resgatar. Ele enviou o Filho para você reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da tua vida. Mas como conhecemos a Jesus
através da pregação da sua palavra. Porque aqui diz no versículo 16, mas nem todos, a palavra está sendo pregada, sim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos obedeceram, nem todos estão obedecendo, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A palavra é pregada, Jesus é a palavra, mas quem está dando crédito a Ele? Quem está crendo nele? Quem está recebendo Ele? Quem está aceitando? Muitas coisas acontecem no mundo, a pessoa diz, por que Deus fez isso? Não foi Deus, foi nós. Nós estamos deixando de dar crédito à palavra. Nós queremos revelação de Deus, mas não queremos viver a revelação da palavra de Deus. E como você vai chegar até Deus se você primeiro não chegou até a palavra? Hoje ninguém quer obedecer a palavra. Hoje vão para a internet ouvir revelação humana, ouvir CPF revelado, ouvir coisas inventadas humanas, mas para chegar até Deus primeiro tem que passar pela palavra, primeiro tem que ouvir e praticar a palavra para depois chegar até Deus. Eu falo porque eu sou testemunha dele, eu falo com autonomia, eu falo que eu tenho recebido o selo de Deus, eu falo porque o Senhor mandou falar. Eu falo porque é dessa forma que você conhece a Deus, porque eu conheci a Deus, eu conheci, então você pode conhecer. Então, nem todos deram crédito à nossa pregação, e sim a fé. Você quer dizer que a fé que vence o quê? O mundo, a fé que alcança as maravilhas, a fé que você sobressai, a fé que você vence o diabo, é a fé que você pode alcançar a presença de Deus Pai. A fé que ela vem sobre nós, e a fé ela vem de que maneira? Deus enviou a fé, mas ela chega até nós de que maneira? Assim a fé vem pela pregação. Você está ouvindo a pregação, e a pregação pela palavra de quem? Cristo. Está ouvindo a Cristo. As minhas ovelhas, Jesus Cristo diz, ouvirão a minha voz e seguirão a minha voz. Então a fé só vem no ser humano, que a fé tem poder para você sobressair, a fé tem poder para curar, a fé tem poder para libertar, para livrar, a fé tem poder para todas as coisas, mas ela só vem sobre nós pela pregação. Não é pela revelação do CPF, não é pela revelação do número da casa, não é pelo pano que as igrejas por aí estão dando, não é por isso não. A fé não vem por isso, a fé vem pela pregação, a fé não vem pelo sal que dão por aí não, a fé vem pela pregação e a palavra de Cristo. Você quer a fé dentro de você? Quem quer a fé? Então dá crédito à pregação, dá crédito à palavra de Cristo, porque quando entra, você vai poder dizer como Pedro disse, eu não tenho ouro e não tenho prata. Quando ele chegou diante do poço que estava ali esperando, pedindo esmola, Pedro disse, eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha recebido? A fé, através da palavra que ele recebeu de quem? De Cristo. Receba essa palavra, creia nessa palavra, dá crédito, porque a fé só vem para aqueles que dão crédito, mas para aqueles que não dão crédito, só acha que tem fé, mas não tem. Mas a pessoa diz que a fé vem de qualquer maneira, basta acreditar em qualquer coisa. Não é assim não.
basta acreditar num tijolo, basta acreditar numa arca, basta acreditar em objetos. Não, meu filho, não é dessa forma. A fé vem pela pregação, a fé vem pela palavra de Cristo. Não há outra forma. Não te iluda, não se perca. Você está sendo iludido e permitindo ser iludido. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, olha Paulo fazendo uma pergunta, mas pergunto, porventura não ouviram a palavra? Quem já ouviu a pregação? Não ouviram? Seja na sua casa, não tem a Bíblia? Sim ou não? Então você tem a palavra de quem? De Cristo. Não ouviram? Porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra deveis ouvir a sua voz. Todo mundo está ouvindo a voz de Cristo, e as suas palavras até os confins do mundo. Diga obrigado, Senhor. A sua voz está sendo ouvida até os confins do mundo. Ninguém pode dizer, eu não tive oportunidade de conhecer a Deus. Duvido se alguém não tem a Bíblia de casa. Mas o ser humano hoje descarta a Bíblia para buscar revelação humana. Essas pessoas que revelam a CPF nem foi buscar consultar o Senhor, nem teve nos planos de Deus. Porque se conhecia Deus, ele ia entender que a palavra de Deus é fogo, um martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus. E a pessoa que ele anda no conselho de Deus, ele prega o que é de Deus. Todos os profetas, antes de anunciar Deus, eles anunciaram a palavra, para que Deus, através da palavra, se manifestasse na vida do ser humano. Os apóstolos, quando ouviram Jesus, receberam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, antes de falar do Espírito Santo, eles pregaram a palavra para que o povo recebesse o Espírito Santo. Não existe Espírito Santo sem palavra, porque a palavra traz a presença do Espírito Santo. E quando a palavra entra, o Espírito Santo faz parte da tua vida. E a palavra se manifesta para curar, para transformar, para libertar, para dar vida, para salvar o povo, a humanidade que reconhece a grandeza e a majestade do Deus Pai Todo-Poderoso, manifesta em Cristo Jesus nessa terra. Diga obrigado, Senhor. Deus se manifesta através do Filho. Deus se manifesta através da palavra. Dá crédito. Não fica brincando com a tua própria vida. Nós estamos sentindo muitas coisas, sinais acontecendo no mundo, e nós atrás de superfície, como é que fala? Coisa superficial, coisas que iludem, que faz o povo se perder. Mas Paulo, ele diz, ninguém pode alegar a falta de oportunidade. Jesus, através da sua palavra, está assim de braços abertos. Ele está dizendo, creia na minha palavra. E se você ouvir a minha palavra, hoje por mim será salvo. Porque Jesus é o mediador entre os homens e Deus Pai. E por meio de Cristo, a palavra dele, nós temos base para nos afirmar, para nos alicerçar, para ter a certeza que aquilo que nós estamos fazendo não é em vão, mas com Cristo nós somos mais que vencedores para a glória de Deus. Diga amém, diga graças a Deus, diga Senhor Jesus, diga eu entrego a minha vida para o Senhor, e tenha certeza que por meio da tua palavra eu tenho a clara certeza e plena convicção que eu já sou mais que vencedor para a glória de Deus. Diga amém, diga graças a Deus e glorifique Jesus. Vem nós.
Glória a Deus.